Galera, tá fazendo sentido aí? Me fala aí, dá uma olhada, dá uma falada aí, vocês estão ouvindo, tá reverberando legal aí? Muito Muito bom, bom, pode Thaís. continuar, que está sendo de muito aprendizado. Aí, o pessoal tá entrando. Só pede para o povo abrir a câmera, né? Que eu, pelo menos, a minha sensação às vezes, muitas vezes, parece que a gente está falando sozinho, né? Gente, fica na liberdade, né? Quem quiser abrir a câmera, você já sabe que é bom. Quando a gente está falando, a gente tem essa experiência de quanto é importante o outro tá também olhando pra gente, mas eu acho assim, nós somos livres, né? Vocês, enfim, fiquem na liberdade. Para mim é muito bom ver vocês, tá? Agora, se vocês ficarem na liberdade de abrir, abre. Se não tiver, quem quiser abrir também. Enfim, bora lá? Vamos continuar? Aí, a Matilde tá gravando? Só me dá um ok se a gente pode. Beleza, a primeira parte gravou, eu mando para vocês também, tá? Muito obrigada, Matilde, dando esse suporte aí. Tá vendo como é bom andar juntos, né? Então, continuando, deixa eu falar com vocês aqui alguns pontos. Eu fiz o método IP133 e chego ali toda bloqueada. Real, precisava muito, estava muito seca. E ali, naqueles desbloqueios que a gente teve de ativação de identidade, gente, nossa, como aquilo entrou dentro de mim e me rasgou por inteiro. Parece que saiu uma Thaís, aí eu senti a leoa. Eu falei pro pessoal depois que eu assustei com a leoa que estava dentro de mim e eu não sabia. Sabe aquela questão da cachoeira na piscina? Aí eu fui entender a força. Gente, já viu coisa linda? Cachoeira, aquela força, aquele tanto de água, assim. Imagina o Foz do Iguaçu, as cataratas, aquela potência que eu sentia dentro, sabia? Talvez seja isso que você sente também. E quando aquela leoa saiu e rugiu, eu assustei e falei, quê? Isso tudo estava dentro de mim? Onde foi que eu me perdi disso? Onde foi que eu ouvi, sabe assim, que eu deixei de acreditar em mim? E a gente sabe que o bloqueio da intimidade com propósito. Então, se hoje a minha identidade, meu propósito tem a ver com comunicação, hoje eu palestro, faço, né, treinamentos em empresas, online, presencial, faço imersão. Aliás, ontem eu fiz uma imersão de desbloqueio emocional, aqui em Betim, Minas Gerais. Eu comecei a fazer, do método IP, eu comecei a fazer imersões de bloqueio. Sabe por quê? Olha só, o primeiro método IP que eu participei era para minha cura, o primeiro. Só para mim. Aí foi a Leoa, ativei, identidade, pá, eu posso muito mais, pá, e fui. Dali, olha o que aconteceu, gente. A primeira atividade do Método IP foi a Elisângela abrindo e dando as boas-vindas, falando que esse é um dia incrível, tá, primeira coisa. Aí falou assim, olha pra pessoa que tá do seu lado, dá bom dia, aquela coisa toda. Aí uma pessoa, não lembro quem que é mais, não sei quem que é, olhou para mim, primeira coisa, meu primeiro Método IP, você vê o tanto que tem Deus nisso tudo também. É preciso a gente falar isso. O tanto que Deus está presente ali, o tanto que a atmosfera, para quem tem sensibilidade, percebe. A pessoa olhou dentro dos meus olhos e falou assim: você não vai embora, você vai ficar aqui em São Paulo. Aí eu olhei e falei assim: como assim? A pessoa não sabe nem quem eu sou. Olhei, né? Achei estranho, eu só vim pro Método IP. Falou assim: você não vai embora. Aí eu falei: tá bom. Não falei nem amém, né? Que eu falei: vai que é doideira da cabeça da pessoa, né? Aí olha só o que aconteceu. Era junho, não sei se quem já seguiu o Pablo nessa época, ele fez o Arraial do Pablo. Vocês lembram disso? Todo mundo novinho aqui, gente? É? Todo mundo novinho? Aí, ó, quando eu tô vendo vocês, eu consigo ver a cabecinha de vocês aí. Então, a maioria é mais novo. Olha só, no meio do ano passado, ele estava começando aquele processo político e tal, mas ele fez uma festa junina lá no resort, foi super legal. Aí eu estava em Uberlândia ainda, tava como roteadora de QGRs lá, comecei a movimentar os QGRs, o pessoal de Alphaville viu o meu movimento, de repente nós começamos com 5 pessoas no QGR, de repente tinha 300 pessoas na cidade. E aí o pessoal foi vendo lá no Instagram, falava, peraí, esse povo tá tocando terror lá em Uberlândia. E aí me ligaram um dia de Alphaville e falou, Thaís, nós vamos te levantar como roteadora. E aí aquilo foi muito interessante, porque eu comecei então ainda mais a levantar um movimento ali. Em Uberlândia, ano passado, nós fizemos muita coisa, eventos e tal, para ativar pessoas. Íamos levar o Pablo lá em junho. Olha para você ver o que aconteceu, o que Deus faz. Eu não lembro a data exata, mas era como se fosse assim, ó. O Arraial era no dia 14, no dia 15 ia ter o método IP. Era tipo isso, sabe? Aí eu não ia pro método IP. Eu não tinha dinheiro, não tinha nada. Olha a condição. Eu não tinha dinheiro para fazer método B, não tinha cartão, não tinha nada para fazer método B. Depois eu conto essa história para vocês. Mas quando Deus quer, não tem barreiras, tá? Só para te falar, a gente acessa.
Mas acessa como? Acessa aquilo que Deus providencia. Eu fui pro Arraial, levei uma excursão, umas 30 pessoas, e ia embora com a excursão. Só que ali, Deus começou a queimar meu coração. Falou, fica, eu vou abrir as portas, alguma coisa vai acontecer. Eu falei, gente, como que eu vou fazer esse método IP? Eu vou arrumar alguma forma de fazer, um cartão, eu vou arrumar um negócio, eu preciso fazer. Eu sabia que aquilo ia transformar a minha vida, mas eu não sabia, eu não tinha condições. Só que eu decidi, gente, eu decidi ficar lá em São Paulo. Não sabia o que ia virar. O povo da excursão foi embora. Eu falei, gente, é agora. Esse povo foi embora, eu vou ficar aqui sozinho, não conheço ninguém aqui em São Paulo, mas meu coração tava queimando. Fica. Eu tenho algo novo para você. Enfim, consegui, deu tudo certo, consegui o recurso, tal, fui para lá, consegui. Foi Deus por mim. Mas depois eu conto esses detalhes para vocês. Só que lá na primeira dinâmica, essa mulher virou para mim e falou: não vai embora. O que aconteceu? Fiz os 2 dias do método IP, chegou no final, o papo, aquele negócio de política, tinha uma pessoa de Minas Gerais, que era o deputado dele, né, de Minas Gerais. E eles me chamam e falam assim: Thaís, o Pablo vai na sua cidade terça-feira. Isso era domingo. O Pablo vai na sua cidade terça-feira. Você que está coordenando, eu que estava arrumando, estava indo nos aeroportos das cidades. E aí eu estava movimentando lá na minha cidade para receber o Pablo. Não conheci o Pablo pessoalmente, nem nada. Então estava movimentando ali pelo pessoal do QGR. É domingo. O Pablo vai terça-feira. Fica com a gente aqui. Olha só para você ver. A palavra daquela mulher se cumprindo. Né? Não tinha nada a ver com aquilo, mas a gente indo embora. Fica com a gente aqui. Nós vamos de carro para Uberlândia. O Pablo vai de jato, nós vamos de carro. Fica com a gente aqui e terça-feira a gente tá lá. Falei, vou ficar. Posso falar uma coisa? Eu fiquei 3 meses rodando com o pessoal, sem voltar para minha casa. De fato, eu fiquei ali. Olha para você ver quando Deus quer fazer as coisas. Olha o que acontece. Então, eu quero te falar, não põe limite quando Deus te chama. Não duvide quando seu coração queimar. Quando você ouvir algo a respeito do reino, seu coração queimar, ele vai selar em você algo novo. Pode ter certeza. Mas você vai precisar de andar pela fé. Você não vai precisar de olhar e ver primeiro. Você vai ter que ter fé. Mesmo não vendo no chão, você vai dar o primeiro passo. E as coisas, os recursos vão vindo. E eu sou prova viva disso. Vou te falar. Surreal. O que aconteceu? Eu andei 3 meses ali ajudando a campanha do Pablo em Minas Gerais. Organizando ali as vindas dele no aeroporto de Uberlândia não, de Minas Gerais, Varginha, tal, todos os lugares de Minas Gerais, eu fui junto com a equipe providenciando isso, comecei a entrar nesses bastidores ali, aproximar mais do movimento Pablo, isso foi me ampliando minha mente, porque aí eu fui andando junto, a galera sempre fazia atividade física, eu não cuidava, eu estava 16 quilos mais acima do que eu tô hoje. Meu corpo todo sedentário, eu toda assim, ainda, né, bloqueada, tava no começo do processo, mas a ambiência muda tudo, eu senti isso na pele. O povo fazia atividade física, comia bem e tal, e eu tava andando com eles. Então, o que eu fazia? Eu comecei a comer bem também, comecei a fazer atividade física também. E aí, aquilo começou a virar um estilo de vida para mim. Comecei a fazer live, comecei a fazer as coisas. Pulando o assunto, um pouquinho mais, 135, método IP 135 do Réveillon, que teve, lá no resort também. Aí eu fui participar agora como staff. Não sei se vocês já seguiam ele, mas a última semana do ano teve o reality show. Teve um reality do pior ano, a pior semana da sua vida. Vocês lembram disso? Teve um reality. Eu queria muito participar daquele negócio. Falei, gente, uma semana sendo treinada diretamente pelo Pablo, eu quero. E aí eu me inscrevi e tal, nada de acontecer. O pessoal não deu resposta. Gente, foi dando dia 30 de dezembro. Não, dia 30 não lembro mais o dia. Era tipo, como se fosse dia 25, alguma coisa assim. Eu lembro que eu acabei o Natal, e já ia começar a pior semana, o reality. Eles não tinham dado retorno ainda, eu tinha fé, eu vou participar desse negócio. Eu peguei minha mala, vazei lá para a porta do resort. Fiz umas doideiras. Sabe o que eu entendi? Deus queria trabalhar em mim, necessidade de aprovação, essa coisa de vergonha, de não estar nem aí. Fui lá para a porta do resort com minha mala, fui tentar acesso, fui ver alguma forma. Eu falei, eu quero participar desse negócio, eu vou até o final. Se eu não entrar, beleza, mas pelo menos eu não vou ficar com aquela sensação de que eu não consegui. O que aconteceu? Deus tinha um outro plano para mim ali. De fato, eu não participei, nem recomendo isso. Mas foi interessante, eu precisava viver aquela experiência, daquela vergonha de estar ali e tal. A galera começou na rede social me seguir e tal. Vai, Thaís, vai dar certo e tal. Aquele negócio me deu um gás. Aquela vergonha de falar assim, gente, eu vou para uma cidade, não conheço ninguém, pegar minha mala, nem sei se eu vou entrar no negócio. Mas eu falei, eu preciso disso. Para mim, não era sobre entrar no lugar. Era eu que precisava destravar aquilo. Da coragem, da ousadia, de fazer algo que você acredita, mesmo que as pessoas não te apoiem. De ali, o que aconteceu? Ali foi onde eu comecei a desbloquear pessoas. Eu preciso entrar nisso para você ser encorajado de criar seu movimento, para você ser encorajado de transbordar.
Sabe o que aconteceu comigo? Eu só tinha sido desbloqueada, né? Naquele dia, eu não participei do reality, mas eu fui para Porto Feliz, que é a cidadezinha ali do resort. Entrei numa pousada, fui ficar ali e discernindo com Deus. Pai, eu volto para minha cidade, aquela frustração, né? Porque eu queria muito participar do reality. Volto para minha cidade, fico aqui, porque ia ter uma corrida da vida. Eu falei, às vezes eu participo da corrida. Aí eu fiquei assim, mas eu vou ficar aqui só pra corrida. Eu fiquei muito decepcionada, né? Porque eu queria mesmo. Só que, gente, entenda. Se seu coração estiver no reino, ele vai te soprar no exato lugar que você precisa estar. O que aconteceu? Eu falei, eu decidi. O pessoal falou, não, Thais, não vai embora não, você já tá aí. E o pessoal começou a me incentivar, sabe, e tal. Aí eu falei, quer saber, eu vou ficar aqui. Comecei a fazer amizade com o pessoal da pousada, comecei a ouvir várias histórias e comecei a ficar em paz de estar ali, ativando e conectando com novas pessoas. De repente eu conheço um angolano. Chegou nessa pousada, ele ia fazer o método IP, que ia ser um dia depois da corrida. Escuta isso aqui, ia ser o método IP da virada. Eu não fui com recurso para ir para o método IP de novo, eu não sabia dessa questão de ser staff, enfim. Eu não ia para o método IP, eu só ia para o reality e ia voltar. O que aconteceu? Vocês querem ouvir, gente, isso? Tá ok aí para vocês? Posso contar essa história? Então tá. Olha só, conectei com esse angolano, ele chega na pousada, não tinha mais lugar para ficar. A cidade é pequena, não tinha hotel mais para ficar. E ele veio da Angola sem ter um hotel. E ele chega ali desesperado, não tinha lugar para ficar. Eu olho aquilo, falei, gente, meu coração, eu sou missionária. Eu já fui para as nações, eu tenho um chamado assim, realmente de que o Senhor já colocou no meu coração mesmo. Eu sou missionária, isso é no meu coração, e onde eu vou, eu prego. Mas esse dia eu vi aquele angolano ali, eu falei, aí meu coração missionário não aguentou. Eu falei, não, gente, como que esse cara vai ficar, né? E ele ali, todo perdido. Eu falei, gente, o que eu posso fazer por esse cara, né? Eu sei que a gente se organizou ali para ele poder dormir ali no hotel, fora do quarto, para poder não ficar sem teto. Eu ofereci meu quarto, meu banheiro, né, para poder tomar um banho e tal. Só pra vocês entenderem que quando a gente serve também, Deus honra a gente. Maior é o que serve. Não custava nada para mim eu oferecer para ele um banheiro para poder tomar um banho, de acabar de chegar de viagem, ia dormir fora. E eu servi para ele, servi ele. E ali a gente começou a conectar, começou a conversar e tal. De repente, aquela mulher, a dona da pousada falou para mim, Thaís, meu filho tá tão precisando de ajuda. Ela tá com uma depressão que do Natal. Eu preciso te contar essa história, gente. Preciso te contar essa história. Isso já era final do ano, tava quase chegando o Réveillon. Já é a véspera de Réveillon. Ela falou assim, Thaís, desde antes do Natal, minha filha não sai do quarto dela, numa depressão profunda. Ninguém consegue tirar de lá. Ela não quis passar o Natal com a família, ela ficou só dentro do quarto. Meu coração tá doendo de ver aquela mulher daquele jeito, minha filha daquele jeito. E eu conversando com o angolano e tal, eu sei que no outro dia, a gente fazendo amizade, olha, eu frustrada ainda por não ter entrado no desafio, mas Deus tinha algo ali, e era onde ele ia me ativar, desbloquear pessoas. O que aconteceu? O angolano cheio de bloqueios, falando comigo, e eu lembrando o método IP, falei, olha, isso aqui é isso aqui é aquilo ali. E eu fui ali, meu cérebro processando tudo aquilo. Ok. De repente, aquela filha daquela mulher aparece. Ai, até a mãe assustou. E no que ela apareceu, a mãe já meio que assim, sabe, com a psicóloga, meio aquela coisa, né? Nossa, como vai aquela menina ali? E aí aquela mulher sentou comigo e com aquele angolano, e eu vi tanta ferida, tanta dor realmente, a gente conversando ali, e eu pedindo, Deus, me dá sabedoria. Tinha algo que ela falava, que eu sabia que era da doença, né? Como profissional, eu sabia que era algo que é tratamento, que ela precisa de cuidado. Até eu falei para ela poder se cuidar, orientei algumas coisas, mas tinha uma coisa específica que era bloqueio. Uma coisa ali. E eu falei, gente, eu sei como desbloquear isso, eu nunca fiz com ninguém. Mas eu vi isso acontecendo, eu sei como essa mulher precisa de algo ali. Era como se fosse assim, gente. Tem gente que a família fala que é o louco da família, mas não é o louco da família. É exatamente aquele que é o mais sã, os mais são da família. E às vezes, tantas pessoas falam, a pessoa se coloca no lugar de louco mesmo, do doente, do bode expiatório. Todo o lixo, toda a condenação da família, todo o olhar ali vai para aquela pessoa. Só que se você for olhar para a história, é a pessoa mais sã que tem de todos. Estou falando, acontece isso demais. E esse caso eu vi. Aquela mulher tinha saúde. Aquela depressão dela foi vindo de tantas pessoas não acreditarem nela. Mas como ela ainda não tinha a identidade ativada, ela foi aceitando aquele lugar, foi murchando. Mas olhar para aquela mulher e falava, gente, tem saúde ali dentro. O que colocou ela naquela situação foi tanto ouvir o não, sabe? Você não consegue da família.
Foi tanto ouvir, sabe? Enfim, meu coração queimou ali. E eu falei pra ela, olha, isso aí você precisa de tratamento, tal, tal, tal. Mas tem um ponto aí na sua história, eu apontei pra ela que era, que isso é bloqueio. Eu posso te ajudar se você quiser, mas você vai precisar de querer, de verdade. Ela falou, eu quero. Gente, não esqueça da cena, tava chovendo. Eu não ia fazer aquilo no hotel, né? Pensa, gritar, sei lá, doideira, rolar doideira ali de gritar e tal, no hotel. A gente saiu, tava chovendo, eu não me importei com aquilo, todo mundo ali debaixo de chuva, aquela cena de filme. Fomos para uma praça. E ali eu comecei a ativar a ira daquela mulher. Ali eu comecei a fazer o desbloqueio, como eu tinha aprendido de ver. Ali era o meu primeiro desbloqueio. Mas ali Deus me deu uma ousadia, uma coragem, me deu a sabedoria de ir exatamente onde aquela mulher precisava. Ali ela ouve, ali ela solta o grito que estava preso na garganta. Ali ela vai e é ativada. E acontece o desbloqueio. Como eu tinha aprendido no método IP. Quando eu olho para o lado, tá o angolano chorando igual um menino. Ele é altão, grandão, sabe? E ele chorando igual um menino. E ele fala assim, Thaís, aquele sotaque de Portugal, né? Enquanto você estava a desbloquear essa mulher, você estava a desbloquear eu. E aí, assim, ó, aquilo foi uma cena linda. Sabe por que eu tô te contando isso? Pra te encorajar, que vale a pena você se posicionar. Aquela cena foi linda e foi marcante. Aquela mulher, eu vi um olhar brilhando, diferente. Não tô falando que ela foi curada da depressão, não era sobre isso. Mas tinha uma ferida da alma nela, que ela precisava ser desbloqueada. Hoje eu faço o que eu acredito, porque um dia eu fui desbloqueada. Eu acredito nisso. A minha vida foi transformada. Mas eu precisei colocar ação nisso. Quando eu vi eu sendo instrumento ali, e aconteceu, eu falei, gente, eu posso libertar outras pessoas, eu posso tirar outras pessoas do cativeiro também, como um dia eu fui tirada. Aquilo me empoderou de uma maneira, eu falei, peraí, eu não vou ficar parada não, aí. Se eu posso fazer isso também, eu vou começar a fazer isso também. E isso é uma coisa que o Pablo encoraja a gente, né? Claro, há dons, há talentos, às vezes sua área você vai falar assim, não, minha área vai ser outra pegada, vou fazer transbordo de outra maneira, tal. Eu não vou bloquear pessoas tete a tete. Mas para mim foi. Você precisa entender o que é para você. O que Deus tem para você, qual é o seu propósito. Aí aconteceu, gente. Eu sei que a gente foi pra corrida, fiz essa amizade, foi pra corrida, fui servir, descobri que tinha como eu servir como staff. E aí é uma coisa até que eu falo para vocês, sirvam como staff, vocês já passaram pelo método IP. Tem essa experiência, vai ser muito bom. Aí, no Réveillon, gente, eu tive a oportunidade de estar ali como staff, olha que beleza. Foi uma maravilha, aprendi até. Quando eu volto do método IP, aquela senhora da pousada vira para mim e fala assim, Thaís, isso me emociona de lembrar. Eu quero te agradecer, porque eu consegui olhar nos olhos da minha filha, uma filha que eu não me conecto tem mais de 10 anos. Tinha 10 anos que eu não vi o olhar da minha filha como eu vi hoje. Eu quero te agradecer. A gente sabe que não é nós, não fui eu, mas foi o meu posicionamento de dizer um sim, de dizer assim, eis-me aqui. Eu acessei algo e agora eu posso transbordar. Eu acessei algo e agora tem rios de águas vivas em mim e pode fluir. Sem reserva, eu não vou reter isso. Eu sou cachoeira. Eu quero que você sinta isso hoje. Você é cachoeira também. Do seu interior flui rios de águas vivas e ninguém te para. Se você ainda está como eu estava até um tempo atrás, com essas bordas, eu quero te falar, te encorajar, solta isso hoje. Fala hoje, tenha nojo disso, fala assim, hoje eu solto tudo isso que me prende. Eu vou fluir. E ai daqueles que passarem por mim, porque vão beber dessa água também. E olha só, a partir dali, eu comecei. Deus começou a me trazer pessoas no individual. E aí rolava desbloqueio, grita, quebraria, pá, aquele negócio. E tem hora que não precisa disso, tem hora que é só o nível de consciência. Tem hora que eu preciso, tem hora que a pessoa só precisa, ó. Por exemplo, o nosso método IP não teve muito essa coisa do Pablo para cima da pessoa, gritar, tal. Teve os desbloqueios ali geral, né? Que nós vivenciamos, rugimos, mas tem alguns, igual eu já vi, que o pau vai para cima da pessoa, rola no chão, quebra, quebra o pau. Então, quer dizer, mas o que precisa? O que é o mais importante? Ó, nível de consciência. Você percebeu quanto o bloqueio te prejudica. Você percebeu quanto viver assim, sem transbordar, sabe? Sem ser ativado, o quanto isso é ruim para você. Quanto é uma vida ali sem sentido, sem significado. Bom, resumindo, eu comecei a fazer isso. Vim para BH. Eu tô contando história, gente, mas você tá pegando os códigos no meio da minha história? Tá pegando aí? Fala aí. Então tá, posso continuar? Sim, Thaís, pode sim. Então vamos ali até 10, até 8 horas, pode ser? Vocês estão comigo? Sim, sim. Fechou. Tudo bem. O que aconteceu?
Dali, então, comecei a tomar gosto, comecei a ouvir mais algumas coisas do Pablo, agora como uma posição de aluno mesmo. Antes já era aluno, mas antes era antes era para mim. Há tempo para tudo, não é? Antes eu pegava as coisas para mim, porque eu estava seca demais. Mas agora eu já não estava seca mais, eu tinha sido ativada. Então, o que aconteceu? Eu comecei a pegar as coisas agora, entrava em mim, mas não era só para mim. Então, agora eu comecei a aprender. Eu comecei a pegar, ouvir o Pablo mais intencional. Eu comecei a pegar os códigos mais intencional. Eu comecei a aprender, a ouvir de novo. Às vezes eu voltava uma live quando era preciso. E comecei a aprender, a estudar. Comecei a fazer a leitura de outras coisas. Comecei a aprender sobre desbloqueio mesmo, na parte teórica, científica, neurociência. Eu comecei a entender esse negócio. Porque para mim fez sentido isso. Você precisa encontrar o que faz sentido para você. Ok? Beleza. E aí fui. O método de P135, eu fui agora como staff, mas eu fui para poder aqui, ó, olhar, observar, aprender. Eu fiz perguntas. Eu estava como staff ali, mas fazendo perguntas. Gente, como é que faz isso? Como é que desbloqueia? Pá, e fui fazendo pergunta, chegando. No de vocês, 138, eu também fui como staff. E agora eu já estava com uma outra visão. Eu já tinha feito várias imersões de desbloqueios emocionais. Agora eu fui mesmo para poder aprender mais ainda. Como é que é a técnica, o negócio e tal. Mas ali também eu recebi uma ativação de identidade total, de autoralidade. Deus falou comigo assim, ó, agora, Thaís, eu quero que venha de você o essencial, da sua essência, o autoral. Agora você vai começar a ter códigos novos, seus, vai fluir de você. Mas igual eu te falei, há tempo para tudo. Um dia eu fui chamada de mini Pablo, no sentido de fala. Porque tudo que eu falava remetia a isso. E tá tudo bem. Mas agora o Senhor tá colocando em mim algo novo. Bom, o que aconteceu? No 38 eu tive essa outra virada de chave também. O que eu quero te falar é, crie seu movimento. Sai da escassez. Às vezes a gente fala de escassez e acha que é só financeira. Não, escassez é escassez de possibilidades. Amplie a sua mente. Uma vez que você vê, você não consegue mais desver. O escravo agora, quando vê a liberdade, quando acessa a liberdade, como eu acessei, como você está acessando também, como você acessou, você agora não tem como mais, não tem mais volta. Queima as pontes reais, não volta mais atrás. Crie seu movimento. Tenha o transbordo como estilo de vida. Não é de vez em quando. Você está sempre fluindo. Sempre que se você se renova todos os dias na fonte, porque esse é o segredo. Você sempre tem algo novo para oferecer para as pessoas. É numa conversa, numa fila do banco, é no evento, é no dia a dia, na sua família. Você sempre tem um código para liberar. Você vai ler um livro agora, é diferente. Você lê um livro agora, você pega códigos, você capta códigos. Hoje eu entendo quando o Pablo fala isso. Seja um capturador de códigos em tudo, em todo o tempo você está aprendendo. Ame aprender, ame instrução, ame aprender, ame ser corrigido. Não tem que ficar dodói só ouvindo que as pessoas, só ouvindo o que você quer ouvir. De verdade, não ouça apenas o que você quer ouvir. Você tem que ser confrontado sim, tem que ouvir verdade sim, porque é isso que cresce. Fez um evento, fez uma palestra, fez uma live, pergunta para as pessoas assim, não é como necessidade de aprovação, mas como feedback, assim, ó. E aí, para aqueles que você tem confiança, aqueles que estão construindo alguma coisa, que você pode ouvir um conselho, ouve. Tá entendendo? Ouve. Fala assim, fulano, como é que eu posso melhorar? Vai ali como aluno, pega ali seu caderninho, ali seu caneta. Me fala uma coisa, o que eu posso melhorar? Aí eu comecei a ver, tá? Você precisa melhorar o de linguagem. Você quer comunicar? Vai trabalhar a oratória, vai trabalhar não sei o quê. E eu comecei a fazer. Aqui, ó, caderneta, vai. O que eu preciso aprender? Qual que é o próximo nível? O que eu preciso para o próximo nível? Outra coisa que eu tive paz. Você tá ali no nível 1. Se você ficar olhando pro nível 10, você vai se frustrar. É real isso, gente, de verdade. Você fica mirando lá no alto demais também, nas pessoas, se frustra porque você tá muito longe. Pega alguém que tá no 2, pega alguém que tá no 3, pega alguém que tá no 4, pega alguém que tá mais próximo de você um pouquinho mais, já alcançou um pouquinho mais além. Hoje, outra coisa que eu amo hoje, ter mentores. Eu amo, hoje eu tenho mentores presenciais aqui, tem mentor que é o Pablo, tem mentores digitais, mas eu tenho mentores, eu gosto de conselhos. Provérbios fala, ame conselhos, mas tenha conselhos de quem está construindo alguma coisa. Isso é fato. Agora, hoje eu me posicionei como mentora também. Então, hoje, o que eu estou fazendo? Ó, eu tenho pessoas que hoje estão no meu movimento, que já me consideram como mentora, que estão ativadas. Ó, ontem eu fui fazer, igual eu te falei, uma imersão de desbloqueios emocionais. Já é a sexta esse ano. Eu estou fazendo mais em BH, mas eu vou começar a fazer em outros lugares. Em novembro, por exemplo, eu vou para Xanxerê. Quero fazer em São Paulo. Quero começar a levar. Sabe por quê? Deus começou a me usar como... Só que uma versão... Alguém falou aqui, cadê? Quem que foi que falou? Deixa eu ver aqui. O Carlos? Uma versão feminina, cadê? O Cláudio. O Cláudio falou que é uma versão feminina. Tipo isso. Por quê, gente? Eu comecei a afinar o negócio. De verdade.
vou te falar, se quem me seguir lá no Instagram, você vai ver, eu faço live todo dia. É devocional todo dia, mas eu faço live de transbordo, eu tenho live de mentoria que eu faço, eu tenho desafio do autogoverno, quem quiser entrar também, vamos andar junto, de verdade. 21 dias ali, eu faço com a galera, todo dia, ativando. Porque às vezes você tá mirando no nível 10, mira com quem tá mais próximo, talvez, que já tá acessando outras coisas. Às vezes isso vai te ajudar também, ok? Bom, vou abrir para perguntas. Bora lá. Façam perguntas. Olha, eu só tenho a te agradecer por tudo que você está falando aí, desbloqueou várias coisas aqui para mim, e sobre essa parte, né, de estar tendo mentores, né, e aprendizado, o que eu percebi, eu fui servir agora nesse último método IP que teve, é você aprender com todo mundo. Eu falo, você aprende com quem está embaixo, você aprende com o pessoal da limpeza, eu aprendi com o pessoal que estava lá montando as coisas para o almoço. Eu falo assim, é o tempo todo você pegando códigos, é o tempo todo você aprendendo. E é assim, quando você olha dessa forma, você começa a ver os resultados diferentes também. É muito, assim, é muito gratificante. Muito bom, muito bom. Parabéns pelo seu transbordo. Tamo junto. Eu leio aqui as perguntas de vocês, mas quem quiser abrir o microfone e fazer, faz. Eu acho que tá tendo algumas aqui no chat, dá uma olhada. Aí eu não tenho pergunta, mas só para poder falar que muita coisa que você falou agora, eu ativei aqui que eu não tinha percebido que seriam bloqueios para mim. E muito obrigada. Que bom, Salete. Que bom, porque isso aqui é nível de consciência, gente. Primeira coisa que precisa acontecer para você desbloquear, nível de consciência. Deixa eu contar uma coisa para vocês. A semana passada eu fiz um autodesbloqueio, tá? Porque depois que vocês aprendem o desbloqueio, as etapas, vocês já estão entendendo melhor sobre o desbloqueio, gente? As etapas de um desbloqueio? Beleza. Tô vendo as carinhas fazendo assim, então eu vou considerar que vocês estão sabendo. Eu fiz um autodesbloqueio. Ô, Thaís, vamos aproveitar, porque talvez tenha pessoas aqui que ainda têm dúvidas sobre isso. Se você puder explicar. Eu tenho dúvida. Tem dúvida? Então vamos lá. Quem aprende, não depende, né? A gente já sabe disso. Então, olha só, você começa agora a resolver suas tretas. Então, assim, vão ter coisas que você que vai resolver. A parada vai ser com você. Quando você tiver já nível de consciência, saber esse processo de desbloqueio que eu vou falar para vocês agora, reforçar. Você já sabe, mas eu vou reforçar. Agora, é preciso o quê? Você vai resolver algumas coisas. Tem outras que você vai precisar de alguém. Ter alguém também de fora com outro olhar para te confrontar, para ativar sua ira, vai ser importante. Por isso que vez ou outra faz um método IP, faz uma outra imersão, isso é importante. Mas tem coisas que você que vai resolver agora. O que aconteceu comigo? Eu percebi que eu estava com muita dificuldade de fazer umas tarefas aqui em casa. Eu estava procrastinando, falei, gente, o que está acontecendo? Tava demais, assim, falei, não, peraí, isso aqui tá errado, tem bloqueio aqui. Dificuldade de crescer. Eu recebi alguns convites para fazer a imersão em outras cidades, e eu comecei a ver que o pessoal tava, tipo, por exemplo, me pedindo para poder enviar algum material, e eu tava demorando para enviar. Tipo assim, querendo, inconsciente, perder o prazo. E olha a oportunidade, gente, é o que eu mais quero agora, é começar a ampliar meu trabalho. E aí, eu tava esperando, procrastinando, mandava, não mandava, sabe essas coisas? Falei, opa, tem bloqueio aqui, ó. Comecei a cheirar, senti o cheiro. Falei, tem bloqueio aqui. O que tá acontecendo que você não tá querendo crescer? Porque você tá com dificuldade de crescer. Opa, por que você não tá se sentindo merecedora? É o que você mais quer, ué. Aí eu comecei a entender isso. O que aconteceu? Falei, tem bloqueio aqui. Fui pro meu quarto. E comecei a caçar bloqueio. De verdade, comecei a pensar, de onde tá vindo esse não merecimento? Sabe o que eu lembrei? Lembrei de uma cena. Comecei, que aí você tem que ter tempo ali para poder o quê? Primeira coisa, lembrar de uma cena ou de algo que aquele sentimento tá gerando em você. Eu comecei a sentir que era questão de não merecimento. Eu não estava me sentindo merecedora de expandir a minha imersão para outras cidades. Falei, como assim? É o que eu quero, é o que eu preciso. Aí, falei, peraí, por que eu não estou me sentindo merecedora? Aí comecei a sentir, veio uma cena do meu pai, olha para você ver. Uma cena do meu pai já é falecido e tal, mas meu pai, ele era dependente químico e várias coisas que eu tenho também, uma família totalmente disfuncional,
Mas eu lembro que ele não me procurava, não me presenteava, não tinha recurso, não provia. Meu pai nunca proveu nada da questão financeira, sempre foi aquela coisa. Mas interessante, o caso do álcool, ele não dava conta de vir até mim. Mas quando eu ia até ele, eu me sentia amada. Ele me cuidava, eu me sentia amada. Mas ele não ia até mim, o vício era mais forte, entende? Então eu me sentia que eu era, tipo assim, segunda opção. O álcool era mais importante do que eu, como filha. E eu lembro, quando eu ia até ele, o passeio com meu pai sempre foi tomar um guaranazinho. Vocês não vão conhecer isso, né? Mas o guaranazinho mineiro. Era uma garrafinha, eu acho que era 80 centavos, R$ 1 na época. Aquelas garrafinhas de vidro que nos aniversários antigamente davam muito, lembra, gente? Aqueles guaranazinho mineiro. Baratinho, coisa de R$ 1. O passeio com meu pai era sair pro boteco. E quando ele tomava a pinga, eu tomava o guaranazinho. E era o ápice do passeio com meu pai. Um guaranazinho de R$ 1, tipo assim, uma coisa assim. Me ver essa cena, eu lembrar que o meu maior negócio com meu pai era isso. Nunca me levou para um parque, um passeio, um cinema, uma praça para andar. Era só tomar um guaranazinho ali enquanto ele tomava a pinga dele. Então, quer dizer, era por tabela, porque na verdade o objetivo dele era tomar a pinga. Não tô falando mal, eu honro ele, já resolvi essas tretas com meu pai. Mas eu tô trazendo para você porque isso instalou em mim um bloqueio de não merecimento, de desvalor, de achar que eu era menos importante, de achar que eu não merecia mesmo, sabe? Que o que eu merecia era um guaranazinho de R$ 1, tipo isso. Era o melhor que eu merecia. Tá entendendo, gente? Aí fez... O guaranazinho de R$ 1 é o que era suficiente para você não precisava mais do que isso, né? Na verdade, eu não sabia que precisava mais, né? Na verdade, era o que... Mas uma coisa assim, eu não sei se todo mundo está sentindo essa necessidade, mas se você tiver como trazer, como que você chegou nessa imagem, que algumas pessoas ainda têm dificuldade com isso. Você foi fazendo perguntas, como que foi? Você entrou... Pode falar assim aqui do zero mesmo, que tem muita pessoa com dificuldade aqui. Vamos lá. Quer caçar um bloqueio? Vai pelo efeito, primeira coisa. Então, são 5 pontos que eu acho que a gente já aprendeu aqui. Não lembro se teve essa aula nesse método IP. Causa, efeito. Vocês querem anotar? Então, vamos lá. Vocês vão marcar no Instagram, galera, ó. Falar alguma coisa que vocês aprenderam aí hoje, dar aquele incentivo, aquela força. Bora lá? Vamos lá. Você vai procurar pelo efeito, causa, agente. Pode ir? Tempo e lugar. 5 pontos para caçar um bloqueio. Tá bom? Beleza? Causa, efeito, tempo, agente, lugar. O que é isso? O efeito é aquilo que é aparente. Eu percebi que eu estava com dificuldade, eu estava procrastinando. Isso era efeito. Efeito, estou procrastinando. Peraí, eu tô com uma oportunidade maravilhosa, que é o que eu quero, e tô procrastinando. Peraí, tem alguma coisa errada, tô me sabotando. Por que eu tô me sabotando? Então, o efeito é o aparente. Eu ainda não entendi qual que é o bloqueio. Eu entendi que tá me prejudicando. Então, o efeito é aquilo que você tá vendo que tá te prejudicando. Poxa, eu tenho que entregar um arquivo, eu tenho que entregar um portfólio para a cidade e eu não tô enviando. Esse é o sinal. Ok? Beleza? Ok? Com efeito? Posso avançar? Beleza, então o efeito é isso. Opa, tem problema aqui. Não sei o que é, mas está me prejudicando. É algo que eu tô vendo que tá agarrado, como diz aqui em Belo Horizonte. Tá agarrado, não tá avançando. Beleza. A causa é o cerne, é lá a raiz, de onde vem. Que aí é o que eu fui pro quarto para resolver. Já eu volto aqui nisso aqui. Então, a causa é a cena, a causa é o gatilho, isso, Cláudio. A causa é ali a cena com meu pai, onde eu instalei o bloqueio de não merecer. É isso que você vale, um guaranazinho de R$ 1. É o que você vale. E você não é mais importante do que a minha pinga, tipo isso. Então, o passeio que você merece é o passeio que eu já vou aproveitar e tomar a minha pinguinha aqui. Tipo isso. Então, isso é a causa. Essa raiz, essa cena. Quanto mais primitiva ela for, melhor. Quanto mais a primeira for, melhor. Mas às vezes você não vai lembrar a primeira do bloqueio. Você pode lembrar a segunda, a terceira, ou lembrar a primeira. Quanto mais próxima do original, da primeira situação que foi o evento emocional que te bloqueou, melhor. Ontem, por exemplo, na imersão, uma pessoa virou para mim e falou assim: Thaís, eu não lembro a cena, eu não consigo lembrar, mas eu tenho a sensação que alguém me tocava no carro, mas eu não lembro quem que era direito, sabe? Então, quer dizer, a pessoa bloqueou a cena, a pessoa bloqueou a gente.
mas a sensação da violência que ela sofreu estava ali. Entendeu? Tudo bem até aqui? Efeito causa. Agente, pessoa. Agente é literalmente agente, que é o que o Pablo fala de os P's programadores. Geralmente são os P's, né? Pai, padrasto, pai de santo, padre, pastor, as pessoas que nos bloqueiam. Pessoas bloqueiam pessoas. Coisas não bloqueiam pessoas. Pessoas bloqueiam pessoas. Adultos bloqueados bloqueiam crianças também, né? Então, adultos bloqueados que não resolvem suas tretas, vai, bloqueia e bota um monte de bloqueio em criança também. A gente são as pessoas. Então, o papo fala que a maioria são com P's mesmo, né? Político, que mais? Professor. Mas, claro, não precisa ser com P, não é uma regra. Mas é a pessoa que te causou isso. Então, no caso ali, foi meu pai, ok? Na minha cena. Beleza? Tempo. Quando foi? Quantos anos você tinha? Qual era o contexto na época? Às vezes, o seu bloqueio, vou dar um exemplo. Lembra que quando as poupanças foram bloqueadas, o povo ficou tudo sem dinheiro? Tem gente que está bloqueada até hoje, guardando dinheiro só debaixo do colchão. Por quê? Aquele evento emocional foi tão grande que instalou o medo de, se eu guardar ali digital, eu vou perder a qualquer momento. Então, quer dizer, nesse caso, teve o quando, né? Aí você vai olhar assim, o quando foi, o que estava acontecendo, qual era o contexto da situação. Aí eu lembrei do meu contexto ali, né? Eu era criança, a gente ia pro boteco, tal, aquela coisa. Aí eu fui lembrando o contexto. Quem foi bloqueado nessa época do dinheiro vai lembrar do contexto político. Então, às vezes, as coisas estão fora, tá bom? Qual o contexto da situação? O tempo é esse. Qual que foi o último que eu falei? Tempo, lugar, né? Lugar. O lugar é onde foi? Foi no seu quarto? Foi na sua casa? Foi na escola? Foi na rua? Foi no seu trabalho? Onde foi que esse bloqueio se instalou? Então, no caso, para mim, foi ali no bar. Essa cena específica. Claro, na hora ali, é porque eu já conheço isso, né? Já fui treinando isso. Mas aí você pode fazer isso intencional, e passando e ativando. Mas eu fui farejando pela emoção. Eu fui pela dificuldade, o efeito. Nossa, tá difícil. Por que tá difícil crescer? Por que eu tô me sabotando uma coisa que vai ser boa pra mim? Aí eu comecei a entrar nisso. Por que eu não tô me sentindo merecedora? Aí eu fui começando a fazer perguntas, porque eu realmente não sabia. E comecei a entrar nisso, no sentimento. Fui farejando pelo sentimento. Por que tá assim? Por que é tão difícil? Por que eu não tô sentindo que eu mereço? Aí foi vindo. Aí o que aconteceu? Depois disso, próximo passo. Identificou, raiz. Agora você precisa ativar a ira. Que é o quê? Tomar nojo desse negócio. Você vai lembrar das coisas que você já perdeu, que te prejudicou, das coisas que você já foi lesado, das oportunidades que você não aproveitou, tudo que você foi assim, o máximo que você puder lembrar de coisas ruins que o bloqueio te trouxe, você vai lembrando. Aí o que você vai fazer? Respira fundo, ó. E você vai trazendo isso à memória. Quanto mais coisas ruins você trouxer, melhor. Aí aquela hora que você vai. Respiração, gente, no desbloqueio ajuda muito, tá? Por isso que o papo tá sempre falando, respira, respira, ajuda demais. Se acessar, atenção plena. Aí você vai falando pra você mesmo, ali dentro do carro, no seu quarto, você tá sozinho ali, você rolando desbloqueio. Você vai ativar. Aí você vai xingar, você vai falar o que você precisar. Se for com alguém, seu desgraçado, você vai falar sem pudor. Nessa hora não é para racionalizar. Depois você vai racionalizar, depois você vai liberar perdão, tá tudo certo. Mas essa hora não é para ficar medindo palavra, é para falar o que a sua criança aqui dentro tá sentindo. Eu comecei a falar tudo que eu senti. Eu mereço mais. Eu não sou só. Aí eu comecei a jogar para fora. E cada um vai trazer suas tretas para fora, tá bom? Vou poupar vocês. Pode xingar, pode botar para fora, pode bravejar. Bota pra fora. Se der vontade de bater ali, bate. Se der vontade de gritar, grita. O que você precisar ali. Mas bota a raiva pra fora. Nós fomos contidos demais desde pequenos. Não pode sentir raiva. Então, essa hora de ativação de raiva, muitas pessoas têm dificuldade. Porque, nossa, como é que eu vou xingar meu pai? Xingar minha mãe, eu vou estar desonrando, xingar. Calma, gente. Você precisa passar por isso. Depois nós vamos resolver. Vai, pode perguntar quem levantou a mão. Bom dia, pessoal. Bom dia, Thaís. Não vou abrir a câmera porque não estou adequada. Gratidão, você desbloqueou o mesmo bloqueio que eu tinha, né? A sua história do pai
igualzinha a minha. E toda vez que eu estou crescendo, eu me boicotava. E eu já criei várias mentorias e alguma coisa acontecia, eu fico procrastinando fazer o material, eu sei fazer tudo. E aí eu não sabia aonde estava esse bloqueio e agora eu sou super grata por estar aqui. A tua história é também minha história, gratidão, porque, nossa, deu um salto no meu coração. Muito obrigada. Uau! É isso que tá vendo, gente? Olha só. É ativação de vidas, tá vendo? Toda vez que você abre a boca, tá cheio. Alguém vai ser ativado. Por isso você precisa abrir sua boca. Quem mais? Eu acho que teve mais mãozinha levantada, ou não? Quem quiser fazer pergunta, faça, que aí eu continuo com o processo com vocês. Eu vi a Andréia levantando, não sei se foi sem querer. Então, eu tinha levantado a mão justamente para perguntar para a Thaís, né, essa questão de... porque, assim, depois que eu voltei do IP, eu comecei a observar muitos bloqueios. Só que aquela dificuldade de você separar um momento, de você fazer esse processo, assim, de você se fechar, assim, fazer uma introspecção e como fazer isso, né? Porque é algo muito novo para a gente. Eu já ouvi o Pablo falando várias vezes, mas assim, você sozinha, sem ter alguém direcionando, eu sinto dificuldade. Então, eu ia perguntar para você como que era essa questão mesmo. Legal, ó, gente, entenda o seguinte, é processo, tá? A gente nunca vai desbloquear tudo de uma vez, vocês têm isso muito claro, para ter paz, nós somos limitados, nós somos imperfeitos, e é isso, vai vindo novos desafios, você vai descobrindo que tem novas tretas, novas casas para romper, tá tudo certo. Só que com o tempo vai ficando até divertido isso, vai ficando bom, porque você vai crescendo, aí o bloqueio não te para mais. Então, calma, tenha paciência, há tempo para tudo, a palavra fala isso, há tempo para tudo. Então, aproveita isso que você está vivenciando, com essas chaves que eu passei para vocês agora, se tiver alguma coisa pontual ali que você conseguir já fazer, resolver, faça. Se não conseguir, peça ajuda, tá? Realmente tem bloqueios que a gente precisa de alguém poder nos ajudar também, tá? Então, eu até, sei lá, coloco à disposição, me segue lá no Instagram, vamos também servir ali, de alguma maneira, eu tô sempre levando conteúdo, agora que eu tô indo mais, lembra que eu falei pra vocês, o tráfego pago, R$50 só, menos de 3 mil seguidores, agora que eu tô começando a fazer profissional mesmo, para poder ampliar a mensagem, então, se vocês puderem dar essa força, fazer essa energia de estar ali, contribuindo, tá me seguindo, me ajudando também, isso vai ser muito bom. Vamos continuar, só para a gente poder encerrar essa parte? E aí, falar? Parei no que mesmo com vocês? Me ajuda aí, lembrar. Na parte de xingar a pessoa sem dor. A ira, então ativação da ira, xinga, bota para fora, manda escambau mesmo, e faz. Depois, respira, liberou tudo, você vai sentir que você vai estar até cansado. Se a treta for grande, quanto maior a treta, maior o cansaço, a respiração. Quanto mais você entrar, gente, é igual o Pablo fala, é ridículo. Às vezes você vai estar no seu carro ali, parado ali, e vai gritar. Vai passar alguém na hora, vai te olhar. Foda-se, tá? Eu tô falando aqui porque vocês estão desbloqueados, por isso que eu tô xingando, não sou te xingar no meu dia a dia. Mas tô falando que às vezes, na hora do desbloqueio, você vai precisar disso. De parar de xingar mesmo. E aí o que acontece? Vai lá, grita, faz o que for preciso, esperneia. Aliás, fez tudo isso, às vezes na hora que você tá ali xingando, você vai querer gritar, grita também, não se contém em nada. Mas se você não gritou, eu te desafio, depois de tudo isso, ó, aí você vai contar até 3, aí você vai gritar. Bota na rua, esse dia eu fiz isso na praça, gente. Tava caminhando, quis fazer um grito, tava ouvindo o Matheus numa live, e aquilo lá foi entrando em mim, ativando. Eu, no meio da praça, parei, fiz quase um Hadouken, gente. Do Dragon Ball. E mandei o grito no meio da praça. O povo passou, falou assim, que doida essa menina, né? Tava nem aí. Hoje eu nem lembro quem passou. Eu ia perder a oportunidade de me desbloquear ali na hora. O negócio tava ali no jeitinho, já tava na ira ativado. Falei, o quê? Mandei um gritão ali, pronto. A gente perde a oportunidade, às vezes, de se destravar por causa da tal da necessidade de aprovação. Deixa que falem, deixa, sabe? Se criticar, critica, usa isso, canaliza e vai embora. Bom, continuando, dá aquele grito, da alma. Se o primeiro ainda não foi, dá o segundo, mas assim, sinta a energia sair de você, sinta essa coisa assim, saindo.
explodindo. Depois respira fundo. Acalma o seu coração. Se for preciso, você abraça, você acolha, porque às vezes são feridas muito profundas. É ruim, gente, olhar. Tem coisa que é difícil mesmo. Dá aquele, sabe? Dá aquele acalma. Sei lá, faz alguma coisa ali para você se acalmar, se aquietar. Aí, quando você vai respirando devagar, essa hora é de se nutrir. Aí você vai falar, eu te perdoo. Porque perdão primeiro é decisão e perdão é para quem não merece. A gente já entendeu isso. Perdão é decisão, perdão é para quem não merece. Aí você vai falar, por exemplo, se eu estiver com a Viviane, eu te perdoo. E aí você vai falar, eu te libero para prosperar. Você vai falar, ainda que você não está sentindo ainda, você vai liberar. Agora, outra chave, gente. Muita gente vai pensar que é uma pessoa. Eu quero que você faça também o seguinte, você vai se perdoar. Eu me perdoo por ter carregado esse peso por tanto tempo. Eu me perdoo por, sabe, não ter me amado o suficiente a ponto de carregar essa bola na minha garganta por tantos anos, por não ter falado. E aí eu quero que você libera para o outro, libera para você, porque a gente tem muita autocrítica. Você pode ver, às vezes você acha que você não está se boicotando ou se machucando, mas na hora que você vai ver, a gente é crítico demais. Aliás, coloca aí como uma tarefa, vocês vão ouvir uma música que chama Seja Gentil, da Kel Smith. Uma tarefa para vocês aí. Ouve isso com seu coração aberto. Às vezes tem pessoas aqui que vão precisar muito disso, de ser mais gentil consigo, tá pegando muito pesado, tá se cobrando demais, tá? Vamos lá? Outra tarefa também é me seguir no Instagram para a gente poder continuar andando junto. Além disso, você faz isso, perdoa, se enche ali. Quem gosta de ouvir um louvor, põe um louvor. Não. Aí você vai criar o seu hábito, tá? O importante é você se sentir protegido ali. Liberou perdão, ressignifica. Eu te honro, eu te libero, eu vou cuidar da minha vida. Pai, mãe, você deu o melhor que você pôde. Fulano, você deu o melhor que você pôde. Fala isso, você deu o melhor que você pôde. Mas agora eu tô no comando da minha vida, eu vou cuidar da minha vida. Eu não vou mais vitimizar, não vou colocar isso mais pra você. Gente, independente, às vezes a pessoa errou mesmo com você, libera, solta. Só rasga a nossa promissória, libera e vai embora pra sua vida, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham aí pegado as chaves, autodesbloqueio, então é possível fazer sim. Aí na minha história, ali no caso, eu fui pro meu quarto, para não ficar gritando aqui no prédio, né? Falar assim, pô, tá acontecendo alguma coisa, né? Eu peguei uma almofada, peguei um lençol, aí eu comecei a xingar, comecei a gritar, e gritei, fiquei até sem voz. Eu entrei mesmo no processo. Gritei, fui, e aí, ó, a paz reinou. Aquele momento ali, eu destravei uma casca a mais. Amanhã vai ser outro, depois vai ser outro. E é isso. E a gente vai crescendo, sempre se renovando na fonte. Depois, sabe o que eu precisei de fazer? Eu vi que eu estava ainda muito presa com necessidade de aprovação com as pessoas. Nesse mesmo dia, eu botei um pijama, era à noite. Não recomendo isso para vocês, tá? Não precisa copiar, não. Tô falando só porque você vai encontrar o seu desbloqueio. Mas eu precisava fazer uma doideira. Eu queria fazer um negócio para passar vergonha. Eu falei, eu quero passar vergonha. O que eu vou fazer? Era à noite, eu tava de pijama já. Eu falei, eu vou correr. E vou correr de pijama. Saí, era final de semana, eu acho. Saí, tinha os bares, tinha os negócios na avenida aqui, ó. Na Avenida Contorno, aqui em BH. Quem conhece BH sabe. É a principal avenida que tem, que contorna a cidade. Eu saí correndo de pijama, fazendo atividade física de pijama. Fui, voltei, fiz meia horinha só. Passando no meio do povo, e o povo olhando, eu tava nem aí. Eu falei, eu preciso destravar essa porcaria. E fui, voltei para casa, tomei meu banho e fui dormir em paz. Tá bom? Gente, satisfação estar com vocês aqui. Muito bom, amo fazer isso. Aprendi a amar transbordar. E é de verdade, tá? Isso, eu sou muito grata ao Pablo por justamente ter ativado isso em mim. E hoje eu não fico falando sobre ele, bajulando, não. Hoje o que eu faço, como honrar ele, é fazer isso aqui, ó, passar para frente. Tá bom? Muito obrigada. Posso só fazer uma pergunta? Claro, sim. Agora eu vou deixar com você. Por exemplo, eu fiz um desbloqueio outro dia sozinha e, assim, depois isso atacou o meu ciático. Começou a me dar, tipo assim, eu me desbloqueei, era 2h da tarde, quando foi 3h da tarde, começou um empurrão nas minhas costas, assim, como se tivesse alguma coisa empurrando mesmo, fincando nas minhas costas. E, assim, travou a minha coluna e o meu ciático inflamou, assim, completamente. Acontece isso com você?
Acontece principalmente dor de cabeça. A gente somatiza muito, tá, gente? A gente libera muito do corpo. 90% das doenças são psicossomáticas. Não tem origem orgânica. Você vai ali fazer um exame, não tem. É emocional. Por exemplo, as minhas imersões, eu nunca falo de doença ali. Eu faço o desbloqueio. O que eu ouço de depoimento depois, de verdade, as pessoas mandam escrito, ou grava áudio. Thaís, eu tava com enxaqueca crônica. Ontem mesmo eu ouvi a menina falando. Eu tava com enxaqueca crônica, tomando remédio, não sei quantos miligramas, diariamente. Eu parei, depois da imersão parou, não tem mais crise de enxaqueca. Olha pra você ver. Outra coisa, síndrome do intestino irritado. Já teve caso da minha imersão da pessoa falar assim: eu não tenho mais, eu tinha isso desde a infância, desde a adolescência e tal. Então, assim, Viviane, para mim é comum, sim, porque é como se estivesse saindo. Tem gente que dá vontade de vomitar, tem gente que sente uma bola de pelo, assim, que às vezes. Eu chego a vomitar já. Em alguns dos bloqueios que eu fiz, eu vomitei. Sim, então, assim, é normal, tá? Vazar pelos poros. Mas nesse caso, é bom porque tá vazando de uma forma curativa. O ruim é quando você não trata, você vai engolindo, não fala o que precisa ser falado, você vai trazendo, aí você vai desconta na comida, vai comendo, enchendo, porque às vezes na falta do afeto, no vazio da alma, você vai buscando preencher com alguma coisa, vício, cigarro, pornografia, qualquer coisa, para ser escravo. Por quê? Porque você não consegue lidar com aquilo, você vai botando para dentro coisa porcaria, para dentro, não tem amor próprio. Então, assim, nesse caso, Viviane, por mais que doe ruim, tá liberando. Tá vazando pelos poros, tá indo pela pele, e às vezes é normal de acontecer. Mais perguntas? Não? Eu vou falar, às vezes a gente volta no mesmo momento, na mesma situação. É normal isso? Porque eu, às vezes, penso assim, a gente é que nem uma cebola, né? A gente não consegue tirar uma amada inteirinha, a gente arranca um pedaço, é isso que faz sentido? Faz sentido, é a mesma coisa. Ontem, a pessoa na imersão falou assim: acabei de perdoar uma pessoa de novo. Que veio de novo a cena, eu tive que perdoar de novo. Gente, se vier, libera quantas vezes vier, sabe? Porque às vezes é uma situação que ainda fica mesmo. Por exemplo, com meu pai, eu já resolvi várias questões. Esse foi do Guaraná, contei pra vocês. A outra foi da ausência dele, a outra foi não sei o quê. Então, assim, mas foi a mesma pessoa. E aí eu fiz de novo com ele, fui liberando. Então, se for necessário, se você sente que aquilo ainda te agarra, te prende, faça. Quantas vezes for preciso, né? Não é sobre uma regra, gente, geral. Cada pessoa funciona de um jeito, e às vezes a dor tá tão latente mesmo que você vai precisar revisitar. Lembra que no começo eu falei que no meu processo de cura, várias vezes a cicatriz já estava ali criando casca, eu tinha que ir lá e mexer de novo? Lembra que no começo eu falei isso para vocês? Às vezes é isso, Matilde. Vai ter hora que você vai ter que dar uma mexidinha. Tem hora que você não precisa mexer, que já tá na hora de cicatrizar, larga aquilo. Não lambe ferida. Lamber ferida é uma coisa, é vitimização. Mas tem hora que você vai precisar de realmente ver ali, tirar os esparadrapo, dar uma outra mexida, aquilo vai dar uma ferida de novo, porque você vai ter que ir remoendo cada vez mais profundo. A gente tem hora que não dá conta, tem dores que são tão doloridas que você não dá conta de acessar tudo de uma vez. Isso eu tô falando como psicólogo, tá? Também. Então, tem coisas que às vezes você não vai conseguir realmente, é ruim demais. Então, você vai indo à medida que você dá conta, tá tudo certo, tá? Quantas vezes for preciso, você faz. O importante é você não ter compromisso com erro e nem compromisso com bloqueio. Libera. O que tiver que liberar, você libera. Mais perguntas, gente? Preciso encerrar, que eu tenho compromisso já já. Vamos só tirar um print, então, antes, para a gente deixar gravada, né? Marque lá. Foi o que mais te marcou do que você me ouviu, tá? Marca lá. Coloca o seu Instagram aqui nas mensagens para a gente poder marcar lá. Põe lá no grupo. @Thaís Aquiles. Vou colocar aqui, ó. Não tem erro. É a primeira que aparecer para vocês lá. Verificado. Ó. Vamos lá, o print? Fazer o coração aqui, ó. Oi! Adorei, gente. Adorei. Farei de novo. Foi muito bom fazer esse momento com vocês, tá? Um beijo. Gratidão pela sua entrega. Valeu, tamo junto. Ó, continue crescendo, continue avançando, continue prosperando. Um beijo. Até mais. Tchau, tchau. Vou acabar a Tchau, pessoal. gravação aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.